Boa noite, Zenaide, Maria, Mimo, Isabela, Taninha, Camille Coelho, boa noite, Neuza Maria, Espiritismo é Luz, Fabrício, Despertando Curas, olá, Espiritismo é Ediva, Cami Oliveira, Marisa Castro, Daniel Navas, Isabela Trigueira, boa noite, Marilda, Bárbara, amor da minha vida, beijo, vida, salve, Fabrício, Fran, boa noite, Flávia Aguiar, Neuza Maria, Jacimara, Jéssica, oi, Si, boa noite. Marcos, Kelly, boa noite, querida. Genara, Luísa Campos, Rafaele, Fortilene, Maena, oi, Maena. Fátima Guardal, Fabiana de Oliveira, Odair, Luciene, amém. A você também, minha irmã. Edivaldo, Elane, Paulo R. Vital. Oi, Pri, boa noite. Valdiene, Fabiana de Oliveira, boa noite, querida. Sandra, boa noite. Nani, boa noite. Lídia, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindas. Kiki, Dutra Pereira, Theo, Fábio Personal, Bia Martins, boa noite. Boa noite, Nani. Micheline, boa noite. Enedilma, Agra, Leandra, Fábio, salve, querido. Letícia PPV, Isolda, sejam todos bem-vindos, queridos. Sejam todas bem-vindas. Paula Peixoto, boa noite. Salve, Henrique, querido, já lhe chamo. Ah, Flávia Guiar, todo mundo dando boa noite à primeira dama, né? Né, vida? Amor da minha vida, te amo, te amo, te amo. Ione Pereira, Theo Cris, boa noite. A Cami falando com a mãezinha dela, que está aqui, a Bia. Aline, Lauren Borghetti, Rose, Ana Lúcia, Tef Navarro. Boa noite, Lauren. Ana Lúcia, boa noite. Rosemary, sejam todos, sejam todas bem-vindas. Tão bom estar aqui com vocês. Olha, que bom, minha querida, que bom. Acabei de ler aqui, Rose. Juliana, Jaque, Ione, queridos. Carla Limãozinho, boa noite. Wanda, sejam todos bem-vindos, queridas, queridos. Sejam todas bem-vindas a mais uma live de nossa irmã Joana de Ângeles. Vamos neste momento, queridos, pedir as bênçãos do mais alto para todos nós. Querido Mestre Jesus, mais uma vez aqui nos encontramos, Senhor, para nos aprofundarmos nos estudos de nossa veneranda irmã Joana de Ângeles. Que o que hoje aqui iremos ouvir, Senhor, que possa adentrar o campo da nossa alma, para que possa provocar em nós as transformações necessárias para o bem. Eu de mim mesmo, querido amigo, como sempre, peço teu amparo, porque eu de mim nada tenho a oferecer, mas que contigo eu tudo posso, querido. Eu agradeço a presença dos amigos espirituais que conduzem esse trabalho aqui presente. Eu te rogo, querido Mestre e amigo Jesus, que eu possa estar capacitado nesse momento para ser um instrumento útil dos irmãos que aqui se encontram. E em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, Mestre Jesus, nós damos então por iniciado mais o estudo da noite de hoje, de nossa irmã Joana de Ângeles. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Queridos, eu não estou conseguindo hoje, não vou conseguir abaixar mais. Eu até consigo. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo. Pronto, consegui. Não abaixei muito mais, mas abaixei mais um pouquinho. Ao menos para botar assim, né? Oi, Kátia. Boa noite, Kátia. Boa noite, Catarina.
Somente me digam, queridos, antes que eu chame o Rick, somente me digam se o som está bom. Somente me digam se o som está bom. Regina, em preces, viu, minha irmã? Não esqueci, não. Viviane, Vanessa. Doutora Vanessa, boa noite, minha irmã, boa noite. Cileia Cavalcante, boa noite. Somente me digam se o som está bom, para que a gente possa passar, então, a palavra nossa. Ô, Fran, gratidão, querida. O som tá bom, ótimo. Tava sentindo falta da foto do leão? Pois é, tá ali, ó. José, ótimo. Que bom, que bom. Porque como eu estou de fone, aí eu também não saberia. Gratidão, sim. Lauro, meu irmão, salve. Elisa, boa noite. Rick, me dê um oi aqui para que eu possa te puxar aqui para você dar o seu recado de hoje, meu querido. Vamos ouvir a nossa palavra do nosso irmão, querido irmão Rick, da ONG Salve a Si, visto que semana passada ele não esteve conosco, não é? Vamos aguardar que ele esteja aqui. Rosemary, pronto, nosso irmão Rick. Vamos aguardar o Rick entrar. Pronto. Oi, Jack. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Salve. querido. Olha, eu não consigo abaixar muito, mas está aqui também. É. Querido, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Queridas, queridos, mais uma vez um prazer enorme estar aqui com vocês. Gratidão pelo espaço que você sempre nos cede, Jack, para a gente divulgar o trabalho da ONG e pedir ajuda de todos que possam nos ajudar e levar o nosso agradecimento enorme a todos vocês. Para quem não conhece, eu sou fundador da Salve a Si. A Salve a Si ela tem 21 anos de fundação. É uma entidade filantrópica de assistência e cuidados de homens e mulheres com dependência química em estado grave do uso de substâncias psicoativas, pessoas que já estão na situação realmente de desencarne prematuro pelo uso de álcool e drogas, pessoas em situação de vulnerabilidade extrema, nas ruas, nas cracolândias, em presídios, em locais de muito risco de vida. E desde o ano passado, desde junho do ano passado, nós temos a unidade masculina já há 13 anos, e desde junho do ano passado nós fundamos a Casa Maria de Magdala, tendo em vista o aumento do consumo e aumento da violência sofrida por mulheres, e especialmente gestantes, mães nutrizes com bebês de colo, com idade inferior a 1 ano, bebezinho, e também transexuais. Lembrando que o Brasil é o maior consumidor de crack no mundo, o segundo maior de Nossa, cocaína. Jack. Nós somos a não pátria do sabia. evangelho e, ao mesmo tempo, o maior consumidor de crack do mundo. E o segundo maior de cocaína. A gente só perde para os Estados Unidos por conta do poder aquisitivo americano. Tem mais dados fortes que é importante revelar para vocês. Nós temos 14 mil quilômetros de fronteira com os maiores produtores de cocaína do mundo. Cocaína e maconha, Paraguai, Bolívia, Colômbia, Peru. Então, assim, e o Brasil, ele é o maior entreposto comercial de exportação de pasta base de cocaína, de matéria-prima de cocaína para o mundo, principalmente para o velho continente e para a América do Norte. Infelizmente, esse é mais um dado que pesa bastante na condição do brasileiro. E tem outro, Jack, muito importante. A Casa Maria de Magdala, hoje, ela tem 4 transexuais do gênero feminino e 3 do gênero masculino. E o Brasil é o país no mundo que mais mata por violência transexuais. A idade não chega a 30 anos de vida, média de vida de um transexual no Brasil, principalmente porque sofre muito preconceito na sociedade, não consegue ficar na família, a grande maioria, vai para a situação de vulnerabilidade extrema, para prostituição e são assassinadas, principalmente por homens casados, Jack. É um dado muito forte e a gente tem esse carinho enorme pelo ser humano, independente do seu gênero, independente de qualquer coisa, a gente acolhe com amor e com carinho e a gente quer devolver para a sociedade com uma nova perspectiva. O meu sonho, enquanto cuidador dessas meninas na Casa Maria de Magdala, é que elas não só recaiam mais, mas que principalmente elas encontrem uma reinserção social com qualidade. E eu estava até conversando com o Jack quarta-feira, né, Jack? Nós temos um equipamento que a gente puxa no carro que dá banho na população de rua.
E no meio da Cracolândia de Brasília, nós criamos uma cultura de cuidados de pessoas em situação de rua. Tem a cultura do tráfico e tem a cultura da recuperação. Pelo menos um dia em Brasília, desde 2016, às quintas à noite, no Buraco do Rato, a gente faz esse trabalho. E de lá já saíram vários casos de sucesso, tanto para a unidade masculina, que abriga 140 homens, quanto para a unidade feminina. E essa semana a gente deu alta para 2 senhoras. Uma delas é a Adriana, certo? A Adriana, ela veio do banho, ela estava 7 anos morando na situação de rua. O pai já achava que ela estava morta. A mãe já tinha perdido a esperança. A filha, criada pela mãe dela, não tinha mais notícia da mãe há 7 anos. E ela pediu ajuda para tomar banho, perguntou como era o tratamento, foi para a Casa Maria de Magdala, fez todo o processo de desintoxicação, todo o processo de reabilitação, aprendeu profissão conosco, e ela concluiu o tratamento com êxito. A gente fez toda a reconexão com a nossa assistente social, a Luana, e nós conseguimos fazer com que ela voltasse para dentro do coração da família, já com o processo de reinserção social com o trabalho. Hoje ela trabalha de carteira assinada na minha casa. Ela é a minha secretária do lar. E toda vez que a gente vai falar com ela, eu fico mais emocionado que ela, né? Porque eu tenho coração, eu choro de gratidão o tempo todo, né, Jack? E ela fala, gratidão eterna. E isso, gente, só é possível por conta do tijolinho que cada um de vocês colocou na Casa Maria de Magdala. E eu não podia deixar, né, Jack, de mostrar isso para vocês hoje. Consegue ler daí, meu irmão? Cartório da Asa Norte, sim, meu querido. A Casa Maria de Magdala, no nome da ONG Salve-se. O nosso projeto, agora, ele está sedimentado. A lei fala que qualquer imóvel em nome de uma entidade não pode ser vendido, não pode ser partilhado, não pode ser emprestado. Ele só pode ser doado para outra instituição com os mesmos fins depois que se pede falência. Então, para sempre, tanto a unidade masculina, que está no nome da ONG, quanto a unidade feminina, vai ser sempre uma comunidade terapêutica de acolhimento de vidas com dependência química. Isso graças às preces de vocês, graças à nossa querida espiritualidade amiga e o apoio de todos. Pessoal, a gente secou o caixa para conseguir juntar o restinho de grana que faltava para comprar a chácara. Quem ainda não é doador, pessoal do fundão, bota o meu PV aqui, por favor, manda uma mensagem no privado, passa a ser um colaborador mensalista com a quantidade que vocês puderem, como muitos aqui já fazem. E quem e já encerrou os seus 10 meses, o tempo que colocou de programação, renova, por favor, que agora a gente vai chegar agora no dia 5, tem que pagar o salário de toda a equipe, carteira assinada, tudo na lisura, tudo transparente e ético, e com muita dignidade para as nossas moças. Jack, me estendi muito, querido. Beijo no coração, gratidão imensa. Deus te abençoe. Um abraço, pessoal. Fica com Deus. Abraço, tchau, tchau, querido. Bom estudo. Queridos, @salve-se. 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 Entre lá, ou o Henrique França Oficial, como ou @salve-se, né? Eu prefiro a salve-se, que é mais fácil. @salve-se. Entra lá, entra na ONG, mande uma mensagem no direct, no privado para o Henrique, veja como você pode ajudar, tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão. Lembrando que domingo temos live somente às 19 horas. Semana passada tivemos live de manhã, domingo temos a live, o penúltimo capítulo do livro Boa Nova, próximo domingo, e no outro sábado, da semana que vem, sábado à tarde, estaremos fazendo uma live sobre suicídio, ok? Então, ontem fizemos uma live sobre depressão, primeira parte. Quinta-feira que vem faremos a segunda parte da live sobre depressão. Há 2 semanas atrás fizemos live sobre ansiedade. De um mês para cá a gente tem feito live sobre relações tóxicas. Então, fiquem atentos. Está tudo lá aqui no meu IGTV. Então, qualquer coisa, você entra aqui no meu Instagram, tem um ícone que é chamado de IGTV, que ele parece aquela setinha, quando alguém te manda um áudio pelo WhatsApp, não tem uma setinha que você clica ali para ouvir o áudio? É esse mesmo ícone no meu IGTV, então aparece ali, tá bom? Queridos, vamos ao nosso estudo? Eu ia falar uma coisa, mas eu não vou mais falar, não. Vamos ao nosso estudo hoje, que temos muito trabalho pela frente.
Temos muito trabalho pela frente. É curioso porque eu sempre digo para vocês que 7,5 bilhões de seres humanos precisam de terapia. E a minha terapia, o meu momento de descanso do dia, por incrível que possa parecer, é estar aqui com vocês. Então, gratidão por fazerem parte da minha existência. Gratidão por permitir que eu adentre a casa, a vida e, se for possível, o coração de cada um, para todos nós seguirmos juntos com Cristo. Vou, a partir de agora, então, retirar os comentários para que a gente possa dar início ao nosso estudo e depois voltamos, então, ao nosso estudo. Quando a gente terminar os nossos comentários, abrimos de novo para tirar eventuais dúvidas que vocês tenham. Hoje é um capítulo muito interessante, mas antes de ler o capítulo, vamos a Mateus. Vamos para Mateus. Vamos ver o que Mateus nos diz. Mateus capítulo 12, versículo 34. Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Vamos ver o que está lá escrito. São falas de Jesus. Por isso que é bom, sabe? Porque não sou eu. Se tiver que reclamar, tem que falar com Joana, com Hamed, com Jesus. Aí eu fico bem tranquilo. Mateus capítulo 12, versículo 34. Do que há em abundância no coração, disso fala a boca. A boca fala do que está cheio o coração. Então, é algo para a gente começar a atentar. Tudo que você fala no seu dia a dia, nas suas generalidades, você está expondo para o outro, seja quem for, o que anda na tua alma. Mateus capítulo 12, e é Jesus falando. Evangelho segundo Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que o homem disser, há de dar conta no dia do juízo, e por tuas palavras será justificado, ou por tuas palavras será condenado. Então, estejamos prontos a responder sobre o que nós andamos falando, postando, comentando, levando às mentes e aos ouvidos alheios. Hoje, na semana passada, iniciamos o estudo deste livro, Luz nas Trevas, de nosso irmão Divaldo, por Joana de Ângeles, um livro extremamente novo de 2018. 2018 ou 2019? 2018, né, Jack? 2018. 2018. E semana passada vimos a introdução e hoje, então, capítulo 1, intitulado Uso da Palavra. Não vou ler sempre, como vocês sabem, eu não faço a leitura completa, somente de algumas passagens. Joana inicia nos dizendo, é que tem uma coisa aqui. Tá, antes de começar, eu vou falar aqui uma coisa. Pessoal, antes de começar o nosso estudo, rapidinho, é o seguinte. Bárbara, minha noiva, minha futura esposa, que eu já considero esposa, ela faz aniversário dia 27 de setembro, tá? E aí eu tava querendo dar para ela uma coisa delicada, uma coisa assim fofa, querida, amorosa. E aí eu pensei, eu queria a opinião de vocês. Aqui rapidinho, né? Só para vocês pensarem, depois vocês me dizem e a gente já começa o estudo. Eu pensei em dar para ela um boneco, uma coisa fofa, uma coisa querida, né? Uma coisa assim que fizesse ela se lembrar da minha pessoa. Pensei nisso. E aí eu pensei em dar o bonequinho do Hulk. Mas eu quero a opinião de vocês, porque tem esse bonequinho do Hulk também. Aí o que acontece? Eles estavam brigando entre si. Tipo, ele estava falando, você não é o Hulk porque você é vermelho. Ele falou, mas eu sou vermelho, mas eu também sou Hulk, é porque eu só peguei o sol. E ele está dizendo, mas ela vai escolher a mim, eu que vou ser o presente. Ele, não, eu que vou ser o presente. Então estão os dois aqui. Uma coisa fofa, meiga, amorosa, não é verdade? Tá aqui. Não sei ainda qual dos dois eu vou dar para Bárbara de aniversário. É uma coisa assim... que relembre, não é a pessoa... Ela postou nos stories dela que eu sou romântico, né? Aqui, uma coisa romântica, né? Para lembrar o Jack como ele é romântico. Vamos da Joana, vamos da Joana. Uso da palavra.
Instrumento de alto significado é o verbo que faculta a comunicação e a convivência entre as criaturas. Jesus, o excelso mestre, abrindo a boca, enunciou as mais belas palavras jamais ouvidas na terra. Aí ela fala sobre algumas coisas que ele falou. E para as pessoas que o ouviam, mas ela vai nos dizer que não, porém, todos o ouviram, pois que existem aqueles rebeldes e vingativos que se não dispõem à transformação moral para melhor, ao aproveitarem a nobre provação. Jesus, com o brilho de cada palavra, compôs as novas de alegrias que permanecem como roteiro mais seguro para a vivência da plenitude. Uma das coisas que eu gosto de Joana é porque ela sempre direciona para Jesus. Ela sempre. Em outras literaturas, nem sempre. Curiosamente, nós não vemos as pessoas espíritos ou espíritas direcionando as lições para Jesus. Mas se Jesus é o meu caminho, ou se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. Se Jesus é o guia e o modelo da humanidade, Livro dos Espíritos, questão 625. Se Jesus é a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, João 8,12. Como é que tem gente que, mesmo dentro do Espiritismo, não busca direcionar tudo para Jesus? Eu acho isso muito impressionante. Ela continua. Jesus viveu a paz em todos os instantes e não aceitou as infelizes discussões dos hábeis e insensatos dominadores de vidas e de consciências. Cada vez que enunciava a palavra, havia um objetivo nobre, antes não conhecido, e sem censurar, corrigia os equivocados e desculpava a ignorância em predomínio. Os seus silêncios enriqueciam de paz e de reflexão aqueles que o acompanhavam. Até hoje, o seu verbo sublime vem merecendo cuidados e análises para transformar em terapia valiosa para os enfermos do mundo. Mais abaixo, Joana nos diz, nunca lhe puderam imputar a pronúncia de uma palavra perversa ou venenosa, vulgar ou degradante. É verdade. É verdade. Todas eram elaboradas com suave perfume da compaixão e do entendimento. Toma-o como exemplo, silenciando quando não possas ajudar, ou enunciando-a somente para socorrer. Curiosamente, num dos livros de Chico Xavier, eu não lembro se não é o Boa Nova, é no Roteiro de Jesus, que inclusive está aqui, há pouco tempo atrás, não faz um mês que eu fiz uma postagem de Chico Xavier, que é Jesus falando, quando você não puder auxiliar, silencia. E aqui Joana ela vai repetir, toma-o como exemplo, silenciando quando não possas ajudar, ou enunciando-a somente para socorrer. Enunciando o quê? A fala. Oradores exaltados e escritores enfermos, dominados pelo pessimismo, têm se utilizado da palavra para malsinar, ou seja, falar coisas ruins, atormentar, promover o ódio e a perseguição, fomentar as guerras vergonhosas. Celebrizaram-se no mundo que detestavam, enquanto se enchiam com o lucro das suas assertivas venenosas e amargas. Arrependidos, após o despertar no além-túmulo, rogam em padecimentos quase insuportáveis, um mergulho nos tecidos da miséria orgânica ou social, econômica, na mudez ou surdez, a fim de resgatarem os crimes impossibilitados de pensar no presídio carnal em que se encontram. E essa colocação de Joana é muito importante. Joana nos diz, eu vou reler. Arrependidos após o despertar no além-túmulo, rogam em padecimentos quase insuportáveis um mergulho nos tecidos, ou seja, reencarnar da miséria orgânica, social, econômica,
na mudez ou surdez. Deixamos claro, não é porque a pessoa ela tem a deficiência, ela é surda ou muda, que isso quer dizer que no passado foi isso ou foi aquilo. Não vamos, por favor, pensar nisso não. Eu particularmente conheço uma pessoa que sim, essa pessoa veio gaga devido a ter utilizado mal a fala em outras existências. Fala utilizada, se utilizando da religião para, como é o nome da palavra? Para, eu esqueci o nome da palavra, mas se utilizando da religião para, nossa, me esqueci, me fugiu, mas utilizando mal da palavra da religião e assim nessa vida essa pessoa veio gaga. É para, nossa, não, já eu lembro. A palavra é neutra na sua estrutura linguística. O uso que dela se faz dá-lhe sentido libertador e feliz ou torna-a ácido destrutivo que arde no íntimo daquele que a expressa. Tem cuidado com a palavra, por favor. Vamos prestar atenção no que nós andamos falando e escrevendo por aí, no que nós andamos postando. Reflexiona em torno reflexiona em torno dos conceitos que emites, evitando que as paixões inferiores ocupem o espaço verbal, denegrindo ou levando suspeitas em relação aos outros ou a qualquer tema. Se não conheces o assunto, silencia e ouve. Se tens um conhecimento a seu respeito, mantém-te sereno e não expresses, especialmente se você é portador de conflitos e de acusações, de propósitos infelizes que mais perturbam do que ajudam. Por exemplo, as discussões infelizes sobre política. Que infelicidade a pessoa que é radical fundamentalista e quer provar a sua verdade política, seja ela qual for. Toda pessoa que ela é fundamental, ou ela é fundamentalista ou radical em alguma coisa, denota um desequilíbrio da alma. Pense nisso, você que anda por aí, viu? Levantando bandeiras, seja ela qual for. Aprende a usar a palavra, a fala, para a edificação do bem e da verdade. Os comentários infelizes e difamadores que fazes complicam-te o futuro espiritual em razão do prejuízo que promoves. Gente, tem como ser mais claro? Tem como ser mais claro? Altera sua ótica verbal, usando as tuas expressões com piedade e respeito pelo outro. Se não puderes ajudar, vou até marcar aqui. Peraí. Vou marcar aqui para ver se eu faço um post sobre isso. Se não puderes ajudar, não perturbes, nem crie aversão, animosidade. É porque tem o dicionário do lado, mas animosidade todo mundo conhece, né? Vou ler de novo. Se não puderes ajudar, não perturbes, nem crie animosidades contra o teu próximo. De acordo com teu estágio evolutivo, depreendes o que se passa à tua volta, o que não significa seja isso a realidade. A maledicência é virose terrível que envilece, nem eu sei que envelhece, a desonra, nem eu sei que envilece. A maledicência é virose terrível que desonra as vidas. Seja tua a palavra de bondade que intercede a favor, que ampara e ergue o ser infeliz às culminâncias da sua jornada. Jesus e suas palavras. Medita nos seus ditos e feitos, imunizando-te contra o mal que ainda se demora em ti, transformando-o em compaixão e solidariedade. Ninguém na terra é incorruptível, somente ele, Jesus, o conseguiu. Faze tuas as palavras dele e torna-te bem-aventurado também.
Queridos, vemos aqui Joana. Eu queria muito tentar lembrar onde que está a colocação de Chico, mas como eu não lembro se é no livro Boa Nova, mas eu acho que é no livro No Roteiro de Jesus. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver se eu acho. Talvez esteja aqui marcado em algum lugar. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Eu não vou conseguir, é muita coisa. Não vamos perder um tempo precioso buscando algo que Joana já nos diz, né? Queridos, eu já falei isso muitas vezes. Existem pessoas, uma vez eu falei isso para uma pessoa, que eu tinha uma certa intimidade, ela sabia que eu não queria mal a ela, e eu falei, a tua língua é mais rápida do que o teu cérebro, e isso é um grande mal. A maioria das pessoas, queridos, tem a língua mais rápida do que o cérebro. A gente não pensa antes de falar. A gente não é prudente. A gente liga para os outros para contar as últimas desgraças. A gente entra em discussões infrutíferas no WhatsApp sobre política, coisas que não aconteceram, coisas que vão acontecer, os últimos escândalos, as últimas desgraças. E a minha pergunta é: você está ajudando? Você está ajudando? Por favor, me responda. Você está ajudando? Não, mas eu preciso falar o que eu penso. Pô, diminui o ego. Diminui um pouquinho o seu ego. Eu preciso falar. Precisa por quê? Se algo não é bom, não é verdadeiro, não é útil, se não é bom, para que fomentar a discussão? Estamos chegando aí no dia 7 de setembro, não é? E as pessoas estão ansiosas, prevendo, seja lá o que for. Mas quem está no comando mesmo? Ah, é Jesus? Ah, que bom que a gente sabe. Vejo pessoas brigando e discutindo por política. Deus dará a cada um segundo suas obras. Cada pessoa tem seu posicionamento e devido ao posicionamento de cada pessoa, as pessoas elas mostram quem elas são, ok? E é simples assim. Dependendo de quem você apoia politicamente, ideologicamente falando, seja o que for, você está mostrando que vai no teu coração. Você está mostrando a tua gradação evolutiva. E por que, em nome de Deus, eu estou cismando em fazer com que outro evolua antes do tempo dele? Não dá. Nem sempre funciona. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Nem todo mundo está pronto para despertar, ela nos diz aqui. Mas é interessante que pessoas elas querem que a verdade delas, ainda que seja correta, ela prevaleça. É falta de respeito, é falta de coerência com o momento evolutivo espiritual do outro. As lutas pelo que é certo e pelo que é correto, elas sempre são válidas, mas uma luta pacífica, o bom combate. Eu não tenho que ficar gritando, xingando, sair na rua para bater nos outros. Seja pelo que for. Sabem por quê? Vamos supor, uma pessoa ela é racista, ok? Aí eu vou pedir perdão a vocês a minha ignorância. Eu não sei se o correto, o politicamente correto é falar pessoas da raça negra ou pessoas da raça preta. Me perdoem. Eu realmente não sei, me perdoem por isso. Vamos supor que uma pessoa seja racista. Não, eu não gosto de preto. Se uma pessoa ela me fala isso, na verdade, ela está me mostrando o quê? O primitivismo que ela ainda se encontra. E é simples assim. O primitivismo espiritual que ela se encontra. Se uma pessoa ela é contra as pessoas que são homoafetivas, homossexuais, ela está me mostrando o quê? O primitivismo da alma que ocupa aquele corpo. Ela está me mostrando que ela verdadeiramente é. E é simples assim. Eu não tenho que obrigar uma pessoa, um espírito que ainda é primitivo, a evoluir, mesmo que eu mostre o preto no branco. Existem pessoas, queridos, por favor, vamos entender.
Brasília, 19 horas, 37 minutos e 7 segundos. Entenda, por favor, uma coisa. Tem pessoas que vão achar que agora é sol, tá dia. E eu falo assim, não, deixa eu te falar. Tá de noite, dá uma olhadinha. A lua tá brilhando lá fora, tem estrela. Não, para mim é de dia. Eu não vou me aborrecer com isso, eu não posso gastar energia para tentar convencer uma pessoa de algo que ela não tem capacidade de aprender. Por que então essa nossa questão que talvez seja um orgulho desmedido de querer ser dono da verdade e querer provar aos outros, através de fatos, seja o que for? Queridos, tua vida está fácil assim para você estar gastando essas energias? Você gosta de discutir? Talvez você tenha distimia, talvez você tenha depressão. Ou talvez, se você gosta de discutir, você esteja mostrando igualmente, ainda que você esteja certo, a tua gradação evolutiva. Para que cólera? Para que raiva? Para que discussão? Onde é que está o respeito? Não foram essas as lições que Jesus nos deixou? A gente sai por aí comentando desgraça, fazendo piadas feias, falando mal da vida de todo mundo, criticando, julgando. É sério? Qual a parte que a gente não está entendendo? Pois de toda palavra ociosa que o homem disser, há de dar conta no dia do juízo. E por tua palavra será justificado, e por tua palavra será condenado. Qual a parte que a gente não está entendendo? Quando será que a gente vai se conscientizar? São 161 pessoas online agora. Então você, que está me ouvindo, você decidiu, numa noite de sexta-feira, podia estar vendo a novela, olha que coisa legal, podia estar vendo a novela. Você decidiu, sexta-feira, às 19 horas, entrar aqui nessa live. Isso me mostra o quê? Isso me mostra que você tem uma preocupação com o seu processo de autoconhecimento, com a sua espiritualização. Se você está me ouvindo, será que você já não tem capacidade de ofertar um pouco mais àquele teu próximo que ainda não tem? O mundo está modificando, mas vemos pessoas ainda vivendo no século XIX ou no início do século XX. E eu tenho que respeitar o momento evolutivo dessas pessoas. Se eu não posso ajudar, se eu não posso acalmar, se eu não posso harmonizar, se eu não posso aquietar, silencia. Essa fala de Joana, eu vou buscar. E essa postagem eu fiz, deve fazer 1 mês e meio que eu fiz essa postagem aqui no Instagram. Eu vou procurar e vou postar de novo. E olha o que ela fala, né? Basicamente a mesma coisa que Chico nos fala. Que na verdade não é Chico, é Jesus, né? A fala é de Jesus vindo através de Humberto de Campos. Vamos ver aqui. A maledicência é virose terrível. A maledicência é virose terrível que desonra as vidas. Seja a palavra de bondade, que interceda a favor, que ampara e ergue. Tem cuidado com a palavra. Se não puderes ajudar, não perturbes, nem cries animosidades contra o teu próximo. Altera a tua ótica verbal, usando as tuas expressões com piedade e respeito pelo outro. Silencia quando não possas ajudar, ou enunciando-a, falando somente para socorrer. Não precisamos de Chico, né? Precisamos abrir essa janela. Espera aí um instantinho. Tá fechado aqui o troço. Espera aí. A gente consegue, né? Pronto. Melhor. Queridos, eu vou abrir agora para comentários. Essa live, ela traz um tema delicado. Porque a fofoca, a maledicência, a crítica, o julgamento, ela impera no mundo de certa forma. Muito impressionante isso. Eu já vi oradores espíritas fazendo críticas e julgamentos de cima de uma tribuna. Eu já vi espíritas
falando mal desse ou daquele político. E na época, para terem uma ideia, eu era o coordenador de palestras de um dos maiores centros espíritas do planeta Terra. E eu era responsável por aproximadamente 100 palestras mensais que eram realizadas nessa casa espírita. E quantas palestras que eu tirei do ar? Porque falava mal de político, falava mal disso, daquilo. E eu perguntava assim, não, mas peraí, eu acho que eu estou no lugar errado, porque eu pensei que aqui era uma casa espírita. Vamos começar a trabalhar mais o nosso silêncio, a nossa harmonia pelo falar, a nossa paz no falar. Então, que a minha fala, que a tua fala no dia a dia, não aqui, mas que a minha fala, a tua fala no dia a dia, seja de harmonia. Sabe por quê, querido? Sabe por quê, minha querida? Porque o Cristo, ele espera a sua ajuda para tornar esse mundo melhor. Qual ajuda que você tem dado ao Cristo para tornar esse mundo melhor? Através do seu falar. Pense nisso enquanto eu vou beber água. E vou aqui. Só, última vez. Quem é o tipo de criatura que coleciona Hulk? Alguém pode me dizer isso? Quem é o tipo de criatura que faz isso? Ah, mas ele não é fofo, gente, olha. Ele é fofinho, ó. Tem que fazer carinho na cabeça. Olha que bonitinho. Vamos abrir os comentários. Marcelo Laranja. Marcelo a Laranja. Marcelo a Laranja. Salve, meu irmão. Oi, Fran. Credo, né, Fran? Credo, eu também acho que credo, coisa horrível, meu Deus. O verde, Lu. Ó, amor, pronto, ó, Lu, amada, a Lu já falou. Posso trocar? Pode, Vida. Pode trocar, meu amor. Oi, Cristina, Valéria, Elaine. Um cachorrinho, não. Quando a gente casar, vai ter cachorro ou gato em casa, com certeza. Ó, mais um pro verde, ó. O verde tá ganhando. Babi do céu. Carol, você tem Hulks? Olha só. Salve, Benilton, Adler. Seu filho adora Hulk, né? Eu assistia tanto filme Hulk, minha filha nasceu com os olhos verdes. Ó, oh, o Jorge falando, compra um Funko que é bonitinho. O Hulk Funko é bonitinho, sim. É, Helena, é meu sim. A Fran falou, dá um Minion, adorei. Ó, o Carlos já falou, Hulk vermelho. Ó, 3 pro verde e 1 pro vermelho. A Jaque, eu acho que devia dar os dois. Amanda, você quer trocar então o presente? Ok. Ó, mais um pro verde. Tem certeza? Pois é. Olha a pergunta da Fortilene. Tem certeza que você é romântico? Porque a Bárbara, hoje nos stories dela, para quem não segue a Bárbara, vez ou outra ela posta coisas nossas, e ela falou que eu sou romântico. E é verdade, Fortilene. Eu não sei se eu sou mais romântico que ela, do que eu sou sim. Mas é só uma brincadeira. Eu sou uma pessoa romântica, sim. Isso é verdade, eu sou. Eu sou. Ah, Tânia, essa terapia aqui também, que bom. Ó, a Su Medeiros falou que o neto dela tem, tá vendo? Ó, o Lauro, mais um falando no verde. Ó, já temos uma colocação. A NEC. Desculpe minha opinião, desculpe meu ego, mas em relação ao racismo, penso assim: se eu não ajudar o próximo, mostrando que ele está errado quanto a isso, o que poderei fazer? NEC, cada pessoa, ela só entende as coisas quando ela atingir determinada gradação evolutiva, minha querida. Essa que é a questão, NEC. Quando Jesus veio entre nós, eu já falei isso em muitas lives, as pessoas têm uma visão romanceada de que todo mundo seguia Jesus. E não é verdade, minha querida. Então veja que quando Pilatos vai interrogar Jesus, ele não vai discutir com Pilatos. Ele sabia que Pilatos não tinha condição de entender.
Esse é o ponto, minha querida. Quando os fariseus vão pedir para Jesus um sinal dos céus, ele fala, ou com Nicodemos, ele vai falar, como é que eu vou poder te falar das coisas do céu se você não entende das coisas da terra? Neck, o que acontece é que cada ser humano, ele está naquele movimento. Então, às vezes, não adianta. Quando às vezes a gente tem um discurso tentando mostrar para a pessoa a verdade, a gente só consegue acirrar os ânimos e levantar uma discussão, mas não despertar uma consciência, minha querida. Esse que é o ponto, querida. Eu não tenho que provar a verdade para ninguém. A verdade vai surgir para aquela pessoa na hora certa. É assim que funciona. Eu posso, né, que ter um movimento pacífico, pacificador em dar a minha opinião. Mas se eu adentro o processo de querer provar que eu estou certo, querer mostrar a minha verdade e converter o outro à minha verdade, aí já está errado, minha querida. Aí já está errado. Porque eu não tenho que provar nada para ninguém, nem você, minha querida. Cada pessoa está num momento evolutivo, entende? Essa é a questão. A Jacimara dá os dois? O cachorro ou o gato terá que se chamar Hulk, Pri? Quem sabe, né? Ó, amor, muita gente falando para eu dar os dois, ó. Ó, José aqui de Fortaleza. Não, no nosso casamento a gente vai para uma praia deserta. Né, amada? Vamos para uma praia deserta bem legal. Kátia, provavelmente vai ser um gatinho. A Babi já tem o Hulk Jack, só falta ele ficar verde. Ah, Neuza Maria, que é a nossa terapia, né? Deus dois, Tânia. Matilde. Jack, você falou esses dias como receber as pessoas no centro. A próxima poderia ser o que os palestrantes deveriam não falar. Eu dei vários cursos aqui já em Brasília, exatamente para futuros palestrantes espíritas. Vários não. Foram 2 cursos que eu dei e vários, digamos assim, workshops para pessoas que queriam fazer palestras espíritas. E já fizemos isso, já ajudamos algumas pessoas, agora vamos ficar aqui com Cristo. Tadinha da Babi, Helena. Oh, Neuza Maria. Pois é, para quem não sabe, a Bárbara, muitas pessoas conhecem a Bárbara como a Mulher Maravilha, porque a Bárbara realmente ela é muito parecida com a Gal Gadot, a atriz israelense que faz o papel da Mulher Maravilha. Realmente a Bárbara é muito parecida com ela. E eu sou parecido com um cachorro rintintim, mas tá bom também. Ah, Bárbara, você era romântica até os 10 minutos antes dessa live. Adorei, vida, adorei. Maria, oi G, oi G. Jack, como é difícil se manter calada quando escutamos algo muito complexo. Hoje no salão uma pessoa estava defendendo as palmadas em crianças e eu discordei quando me perguntaram. Queridos, veja que tanto o posicionamento da NEC que ela falou quanto da G não está errado. Mas é a forma como a gente coloca. Se eu estou vendo que as emoções estão se acendendo e eu jogo gasolina, eu vou atear fogo. Então é a forma. Não é você não fazer as colocações e dizer o que você acha, mas se te perguntarem e pacificando. Não jogando fogo, não com agressividade, não com a violência. Toda pessoa que quer mostrar que tem a razão, que é dona da verdade, e você tem que mudar, mesmo que o fato seja claro, a pessoa ela não tem a condição evolutiva. A gente precisa muito entender isso, queridos. Isso aqui está ligado numa tomada, né? A luz aqui está ligada numa tomada. A criança, você fala para ela assim, não bota o dedo na tomada. Ela tá. Ela vai e bota. Entendem? Não bota a mão no fogo que você vai se queimar. Tá. A criança vai e bota. Será que a gente está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? A pessoa que está ao seu lado, que talvez é racista, por exemplo, ou acha que deve bater nos filhos, ela está mostrando pela fala dela o que anda dentro da alma dela. Eu não tenho nada a ver com isso.
É um movimento dela. Eu não tenho que bater numa criança porque ela está botando o dedo na tomada. Ela não sabe. O que, que eu faço? Eu tampo o buraco da tomada, não é isso que os adultos fazem? Eu não tenho que chegar para uma criança e falar assim, não pega nessa faca que você vai se cortar, não pega nessa tesoura. Não, eu tiro a tesoura, eu escondo as facas. Não é isso que a gente faz? Ou a gente fica provocando a criança, tentando explicar. Olha, isso aqui é uma faca, isso é uma tesoura. Para um bebê de, sei lá, 1 ano, 2 anos, não sei quando que o bebê começa a andar, engatinhar, não sei essas coisas. Consegue entender o que eu estou tentando dizer para vocês? Não é porque a pessoa tem 80 anos de idade que ela tem condição de entender a sua verdade, por mais que você esteja com a razão. Por exemplo, o que a gente está falando, ou sobre o racismo. Óbvio que o racismo mostra o total primitivismo daquela alma, se uma pessoa é racista, seja em que sentido for. Quando alguém fala que bater, educar, meu Deus, mostra todas as questões daquela pessoa. Mas eu não posso chegar para uma criança e falar, olha, você está errado, a criança não vai entender. Será que a gente consegue entender isso, queridos? É com pacificação, queridos. Eu tenho que ser instrumento de Jesus. Se eu me altero, se eu grito, se eu discuto, se eu brigo, se eu xingo, você acha que quem está do teu lado, Bezerra de Menezes, falando para você xingar, se alterar, discutir, brigar? Por favor, queridos. Será que a gente consegue estar entendendo? Será que a gente está entendendo? E o maior, queridos, não sou eu que estou dizendo, é Joana. Eu só estou, e Jesus, eu só estou corroborando o que Jesus e Joana falou. Não sou eu. Vamos entender isso, queridos. Eles querem o nosso bem. Tenho certeza que sim. Ah, é. Eu amo, eu amo. Eu acho que foi hoje que eu mandei uma mensagem para a Bárbara dizendo isso. É, eu nunca pensei na minha vida que um dia eu fosse encontrar alguém como a Bárbara. Nunca pensei na minha vida que um dia eu fosse encontrar alguém como a Bárbara. E curiosamente, né, ela estava do meu lado. A Bárbara é minha amiga há mais de 12 anos e eu tive as minhas questões, a Bárbara também as dela, os relacionamentos, mas eu nunca imaginei que ah, eu seria tão feliz com a Bárbara. Te amo, viu, vida? Um beijo. Cami Oliveira. Jack, quando temos sogros que adoram dar opiniões negativas, humilhar e discordar de tudo, não sei ficar em silêncio. Ô, minha querida, você vai aceitar então a provocação, minha querida? Silencia. O fogo que não é alimentado, ele apaga por si só. A gente precisa entender isso. Então, Cami Oliveira, de novo, a mesma coisa que eu falei para NEC e para G. Se você falar, fale com brandura, com amorosidade, com pacificação. Se você fala assim, perfeito. Agora, se você grita, discute, xinga, bate a porta, sai da mesa, fica sem falar, tá errado. Tá errado. Mesmo que você esteja certa no seu posicionamento, e eu entendo bem o que vocês estão falando, porque eu conheço pessoas que têm opiniões a respeito da vida e das pessoas que falam assim: oi? Sim, eu conheço pessoas assim, muito próximas a mim. Eu conheço pessoas assim. Eu não posso gastar uma energia que eu sei que. Por quê? É o momento espiritual daquela pessoa. Então, eu comento, mas com brandura, com amorosidade, pacificando. Entendem? Então eu não grito, eu não elevo a voz, eu não xingo, eu não acho absurdo isso, como você pensa assim no século XXI? Não. Eu faço a minha colocação pacífica. Primeiro, porque eu fazendo uma colocação pacífica, a chance dessa pessoa ouvir é maior do que se eu gritar. Se eu usar da violência, eu estou baixando meu padrão vibratório. Estou empoderando as sombras. Estou fazendo pacto com as trevas. Porque se eu baixei meu padrão vibratório, não é Bezerra de Menezes que está comigo. Então, todos vocês que estejam aqui, que às vezes se sintam, por favor, entendam. Não é não dizer o que vocês pensam, mas é como que vocês fazem essas colocações. Babi Maravilha e Jack Hook. Adorei, Flávio.
Neck, entendo, mas fico quieta. Diante de um ato racista, esta semana meus filhos gêmeos foram humilhados. Pensei em deixar quieto, mas aí pensei também, eu preciso mostrar que não é assim. Mas eu entendi tudo que você nos explicou. Neck, é exatamente o que eu estou falando para tudo que a gente vem comentando aqui. É a forma, querida. Queridos, eu sou judeu de nascença, vocês sabem disso. Eu já sofri racismo no Rio de Janeiro, quando eu era pequeno, por ser judeu. Eu já sofri racismo, porque pessoas têm que não gostam de judeus. Eu sofri racismo. Então, assim, eu não estou falando porque eu nunca passei por nada parecido. Já passei sim. Eu já sofri de racismo. Nunca falei isso aqui, né? Já sofri de racismo na rua. Judeuzinho. Já me xingaram. Porque sabiam que eu era judeu? Me xingaram. Nas festas judaicas, eu morava perto da sinagoga, da sinagoga que eu frequentava, e eu ia de kippá. É o solidel que chama, não é a mesma coisa que os padres usam, os judeus usam. Aliás, os padres copiaram isso dos judeus. As pessoas me xingavam na rua. Eu sei o que é isso. Mas eu não vou levar violência, eu não vou ser violento a pretexto de combater a violência. Então, Neck, eu entendo, minha querida, eu entendo. Mas é mostrar que se você ensinar para os seus filhos que a gente combate violência com violência, né, que isso é muito perigoso, minha querida. Porque os seus filhos podem entender que, se alguém for racista comigo, pronto, eu vou apelar. Isso é perigoso, minha querida. Então, o que a gente precisa mostrar? Eles estão errados, mas vamos agir com brandura, com pacificação. Eu não posso ser violento a pretexto de combater uma violência, porque eu me torno errado também, mesmo que eu esteja com a razão. Entendem? Boa noite, Cláudia Felipe. A Luzinete falando que deixou a Reus queimar. Ai, meu Deus, Luzinete. A Fran, eu aprendi a me calar. Só digo que a pessoa não está preparada para essa conversação. Perfeito, Fran. Pronto, gente, está aí. É isso. É isso. Eu respeito o momento da pessoa. Tudo certo. Tá tudo. Simples assim? É. Sabem por quê, queridos? Eu não vou jogar uma energia fora, porque não adianta. Não adianta eu querer chegar para um bebê de 2 anos, chegar e falar para ele assim: senta aí que hoje a gente vai estudar o Sermão do Monte. Ah, Gugu Dadá. Não é isso que o bebê fala? Gugu Dadá, sei lá. Entenderam? Não vai rolar. Então, eu gasto energia, tempo. Mateus capítulo 7, versículo 6. Não dei aos cães as coisas santas, não atirei pérolas aos porcos. O que Jesus estava querendo dizer com isso? No tempo do Cristo, não me perguntem por quê, ninguém sabe, até onde os meus estudos, ninguém sabe por quê, mas no tempo de Jesus, as pessoas que não eram judias, que eram pagãos idólatras, por algum motivo os judeus chamavam de cães. Então Jesus vai dizer, não dei aos cães as coisas santas. Ele está se referindo aos gentios. Em uma outra passagem, Marcos capítulo 7, versículos 25 a 30, a passagem da mulher cananeia grego-serofenícia, ela vai pedir que Jesus vá curar sua filha. E Jesus fala, não é bom dar o pão aos cachorrinhos. E aquela mulher responde, sim, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos dos donos. E Jesus então vai e cura. Então, por algum motivo, não sei qual motivo, mas os pagãos, os idólatras, eram chamados de cães. Então Jesus fala, não deem aos cães as coisas santas. O que ele está querendo dizer? Não tenta explicar para alguém, um gentio, um pagão, porque ele está falando no Sermão do Monte, coisas que eles não vão entender. Não atireis pérolas aos porcos. Porcos, para os judeus, era o animal mais impuro que existia, como até hoje, para os judeus, é o animal mais impuro. Então você não dá um tesouro para o que existe de mais impuro na terra. Não atirei pérolas aos porcos. Então é só isso, gente. É só pacificar. A gente tem que se pacificar mais, queridos. A gente precisa se pacificar mais. O mundo precisa, queridos, de pessoas mais pacíficas, de pessoas mais amorosas, levando a palavra de Jesus, calando, silenciando.
quando for necessário para que a paz se faça presente. Pensemos nisso. Leila, concordo inteiramente com você. Na casa espírita não se deve dar opinião pessoal como se fosse espírito. Isso é algo que devemos ter o bom senso de não fazê-lo. Na vida pessoal, tudo bem. Exato, Leila. Exatamente isso. Não importa se você é flamenguista ou corintiano, ou sei lá qual time que existe no planeta, porque eu não entendo zero de futebol. Não interessa. Você não tem que sair numa casa espírita achando, por exemplo, se você vê que tem um corintiano doente ali, um amigo teu, e você quer mexer com ele, começa a falar do Corinthians mal. Você não tem que fazer isso. Nem de política, nem não tem que ficar falando de coisas que é o que você pensa, o que você acha. Não, ninguém está ali para saber o que você pensa, o que você acha. Você está ali para falar de Jesus, você está ali para falar de doutrina espírita. Então vamos estar atentos, não é? Olha o Carlos, orquídea, tu e a holandesa, tulipa, né? Tulipa holandesa se presta italiano a um telescópio. Carlos, é muito provável que o telescópio ele venha não agora. É muito provável, né, Vidinha, que a gente vai comprar um telescópio. Eu estou pensando ainda, quando a gente se casar, comprar um telescópio aí numa noite de lua cheia. Vou ver se eu compro um telescópio que eu possa vincular o celular à imagem do telescópio. E aí, numa noite de lua cheia, a gente vai transmitir ao vivo aqui as crateras da Lua. Ainda essa semana eu estava pensando nisso. Karine, e quando uma pessoa gosta de fazer polêmica e quer sempre envolver os demais que estão em sua volta? Às vezes consigo me calar, mas nem sempre consigo. Karine, que bom que às vezes você consegue se calar. E quando você não consegue se calar? Faça o exercício. Então, Karine, olha que coisa interessante, minha querida, você já sabe quem é essa pessoa. Você já sabe quem é. Porque para você estar falando isso, existe alguém, quem sabe da sua família, que gosta de fazer isso. Então, quando você souber que você vai se encontrar com essa pessoa, silencia. Fulano, o que você acha disso? Com brandura. Eu acho, por exemplo, vamos falar do. Eu não sei, sobre qual for, assunto for, eu vou me colocar com amorosidade, com brandura. E se a pessoa puxar, quiser fazer uma provocação, o que eu faço? Nada. Eu somente digo, eu já disse o que eu achava. Gratidão. Gente, é um exercício. Nós precisamos fazer. Precisamos levar o Cristo ao mundo, queridos. Luísa, e eu cada dia que passa estou ficando muito sem paciência e vontade de discutir, seja por qualquer motivo. Não, Luísa! Oh, minha querida, não faça isso não, Luísa, não faça isso não, não faça isso não. Luísa, procure se perguntar por que você anda sem paciência, minha querida. Por que você anda sem paciência? Você anda nervosa, você anda irritada? Por que você está sem paciência? E por que você está a fim de puxar briga? Existe então uma energia em você que você quer colocar para fora, uma energia que não é boa, e você quer puxar briga para que essa energia saia de você. Não é bom. Então, minha querida, comece a fazer uma atividade física, comece a praticar meditação, yoga. Gente, não tem motivo hoje, não tem desculpa. Não, eu não tenho dinheiro para ir para aula de yoga. Pelo amor de Deus, entra no YouTube, deve ter 1 milhão de vídeos de aula de yoga, 1 milhão de vídeos de meditação, 1 milhão de vídeos de como fazer em casa, exercício em casa usando, sei lá, saco de arroz e galão de água. Então, coloque essa energia para fora, minha querida, de uma outra forma, ok? Oh, Ada, gratidão, meu irmão, gratidão. Hulk não, Ana Maria. Oh, eu sei, a gratidão, Helena. Um beijo para você, minha querida. Edi, oi, Edi. Pela foto eu não consigo ver, que essas fotos são muito minúsculas. Mas eu sei quem é você. Que bom que você está aqui, querida. Jack, debater e fazer contrapontos, creio, possa ser importante sim. Claro que nem em todo lugar, mas é através de debates e contrapontos que causamos muitas vezes reflexão. A Ed, ela sabe sobre o que ela está falando, não é, Ed? Inclusive, enfim, não vamos aqui falar nada, mas a Ed sabe bem sobre o que ela está falando. Sim, Ed, mas de novo, é como que a gente faz?
É como que a gente coloca. Tudo é forma. Então, a questão é a agressividade que as pessoas colocam as suas verdades, ainda que sejam as verdades. Esse é o problema, Ed. É as pessoas quererem, através da violência, da discussão, do xingamento, dos gritos, dos berros, das brigas, querer provar a sua verdade. Então, é importante com equilíbrio, com amorosidade, com brandura. Que bom que você está aqui, minha querida. E que bom ter notícias de todos vocês. Vão saber que está tudo bem. Isso, né? É isso, não colocar fogo. Exatamente, minha querida. A Mix falando que Deus tem misericórdia de mim, porque já disse tanta palavra que deveria ter falado. Estou na fase de observação. Mas quando vejo lá está eu de novo. Como eu me manter em silêncio, meu irmão Jack? Queridos, se você se descobre nesse movimento, se você se descobriu que você é uma pessoa maledicente, se você está se descobrindo como uma pessoa fofoqueira, uma pessoa que briga, que discute, que quer mostrar que você tem razão, cuidado, cuidado. Pode existir sim, pode existir uma fragilidade egóica e uma fragilidade do seu ego aí, você querendo ser o dono da verdade. E para quê mesmo? Por orgulho? Para dizer que sabe mais, que é melhor? Cuidado, queridos. Cuidado. A nossa mente, ela é pródiga em nos enganar e nos levar a tomar atitudes ou falas que não sejam boas. Vigilância. Então, se eu me vejo nesse posicionamento, que eu sou uma pessoa assim, post-it. Post-it do lado da cama, na geladeira, no espelho do banheiro. Como é que eu posso falar? Serei brando em meu falar. Serei calmo no meu falar. Falarei baixo. E eu vou postando pela casa. Tudo. Vou postando. Por quê? A cada vez que meu olhar lê, o meu cérebro é como se fosse um trabalho de neurolinguística. O meu cérebro lê, entende e ele vai buscar de alguma forma internalizar. Ok? G. Jack, como ter um dia ruim, chorar, ficar chateado e ter paz? Queridos, dias difíceis todos nós temos. Dias difíceis todos nós temos. Não tem problema em chorar. No sábado passado, vocês sabem, né? A gente vem comentando aqui que eu tenho passado por momentos difíceis. No sábado passado, eu estava com a Bárbara no carro e eu chorei convulsivamente. A Bárbara sabe disso, claro. Eu chorei convulsivamente. Dias difíceis todos nós temos. Porque estamos aqui para nos tornarmos pessoas melhores, enfrentarmos desafios. Mas a paz do Cristo não pode nos faltar. Nem todos os dias serão alegres, mas isso não quer dizer que os dias eles tenham que terminar de uma forma ruim. Falei isso aqui na quarta-feira também. 10 minutos antes da live eu mandei uma mensagem para a Bárbara chorando. E eu falei para ela, não, mas agora eu tenho que trabalhar com Cristo. Eu tomei um banho, respirei fundo, fiz uma prece, pedi ajuda da espiritualidade e fui fazer minha live. Se lembrem que agora, hoje no iniciozinho da live eu falei que estar aqui com vocês é minha terapia. É o meu momento de esquecer um pouco as lutas da vida, os desafios que todos nós enfrentamos, porque eu não sou diferente de vocês. Eu não tinha nem me dado conta que o mês virou, e aí domingo de manhã eu vou sentar para pagar as contas. Eu pago conta, sabia? Eu sou igualzinho a todo mundo. Às vezes eu me aborreço. Raiva é mais raro de eu sentir, mas tristeza eu sinto.
porque eu sou humano. Seria muita hipocrisia da minha parte querer mostrar aqui um ser que eu não sou, dizendo que eu sou alguma coisa. Pois se eu canso de dizer que eu não sou um ser evoluído. Então, G, ficando com Cristo, minha querida, pedindo forças, porque a fé a gente só mostra, G, nos momentos difíceis da vida. E a gente faz uma prece. Eu sempre disse isso para vocês, né? Todas as noites, antes de dormir eu acordar, eu faço irradiações e preces pelas pessoas. Pois eu faço aqui uma confissão pública, já tem mais ou menos, eu acho, uma semana que nessas preces e irradiações eu tenho botado meu nome. Tenho botado meu nome também. Nunca botei, mas de uma semana para cá eu tenho colocado meu nome também. Então, minha querida, Jesus é o nosso porto seguro. E nos momentos de fé, das fragilidades naturais do ser humano, a gente vai até onde? A gente vai em quem? Em nosso Mestre Jesus. Taninha, silenciar é a melhor coisa. Neuza Maria, desde que começou a pandemia, eu estou sem assistir TV e não vejo as mídias sociais. Aprendi no meu trabalho a manter a boca fechada quando se tratava de segredo de justiça. A live são ensinamentos. Que bom, minha querida Neuza Maria. Fico feliz por você, minha querida. Boa noite, Marluce. Ai, Cristina Jacinto, um beijo. Viu, amor? O pessoal já está dizendo que eu sou seu marido, viu? Luciene, Jack falava muito. Depois que comecei a ver você, aprendi que cada um tem seu tempo evolutivo. Parabéns, minha irmã. Parabéns. Não dá razão ao negativismo. Perfeito, Thaís. Cami Oliveira. Mas então melhor é se afastar dessas pessoas? Se essas pessoas são tóxicas ao ponto da gente não conseguir se segurar, sim. Falamos isso há um mês atrás, né, na nossa live sobre relações tóxicas. Há umas 3 semanas atrás falamos sobre. 2 semanas atrás falamos sobre pais tóxicos. Mas há umas 4 semanas passadas, numa quinta-feira, sempre às quintas-feiras, estão sendo as lives sobre as doenças do sistema nervoso central e as relações afetivas. Nós falamos sobre as relações tóxicas, sejam afetivas, sejam de amizade, seja do que for. Se a pessoa ela me desestrutura, se ela me desequilibra, sim, me afastar não é uma má ideia. E aí eu vou aos poucos me aproximando, no limite, quando eu vejo que a pessoa está me desequilibrando, eu saio. Onde é que você vai, Jack? Não, eu vou ali comprar um mousse de chocolate, eu já volto. Tá, daqui 1 mês, 2 meses eu tô aqui de novo. Então, é, sede manso como as pombas, mas prudente como as serpentes. Então, se uma pessoa ela tem a capacidade de me desarmonizar, infelizmente, o melhor que eu tenho a fazer é me afastar dessa pessoa, me fortalecer, estar em vigilância para, se for o caso, voltar a me aproximar da pessoa, mas com prudência, com mansidão e prudência. Manso como a pomba, mas prudente como a serpente. Não, Neck, evolução não é fácil, querida. Não é, não. Neck, a gente está aqui há milhares de anos. A gente está aqui ainda, Neck. Ah, meu Deus. Mas, Neck, tenhamos fé, minha querida. Porque na nossa próxima existência, o mundo já vai ser melhor, Neck. Daqui a uns 100 anos, mundo de regeneração já vai estar melhor, minha querida. Ô, Taninha. Adler. Estou exatamente no mesmo barco da Camila Oliveira. A diferença é que estou morando com eles. Complicado, querido. Bem complicado. Esteja vigilante. Marli. Oi, Jack. Oi, Marli. Fui evangélica e nunca concordei com julgamentos e fofocas alheias. Resolvi sair da igreja. Depois de muitos anos, conheci o espiritismo e fui frequentar um centro. Me decepcionei. Queridos, não é porque a pessoa é espírita que ela é boa, não. Não é porque a pessoa é espírita que ela é perfeita. Não. Às vezes eu tenho medo de falar umas coisas, né? Mas por que vocês acham que eu saí do movimento espírita e estou aqui só com as minhas lives? Por que vocês acham que eu abandonei o trabalho nos centros todos que eu trabalhava? Adivinha? Eu só quero trabalhar com Cristo. Eu não tenho tempo para perder com fofoca, maledicência, com negativismo,
com pessoas que se reúnem para ficar falando mal dos outros. Perdão, não. O meu tempo é precioso demais, o tempo da minha vida é muito corrido. E o tempo que sobra para mim, eu dou para o Cristo. Então, minha querida, é simples assim. Infelizmente, vamos ver pessoas que estão dentro em casas espíritas, muitas vezes em posição de liderança, lamentavelmente. É uma pena, mas ocorre. Boa noite, Ana Lessa. Leila, gratidão. Ah, Tania, que bom. Rosânia, muitas vezes o silêncio é a melhor resposta. Excelente colocação. Excelente. Marta Maria, até eu estou ficando apaixonada pela Bárbara. A Cecília, eu estou aprendendo a silenciar. Que bom. Eu sei disso, João. Eu sei disso. Fabrício, Jack, acho eu já fui de retrucar e não silenciar. Isto realmente não faz bem. Acho que era porque só ouvir e se calar mexia com o meu ego. Hoje estou bem diferente. É, porque a gente quer, queridos. Essa é a verdade, gente. O nosso ego quer provar que a gente é melhor que os outros, que a gente é dono da verdade. O nosso ego, ele às vezes, ele tem um secreto prazer em dar uma humilhadinha no outro, mostrar que é superior. Desculpa aí. Nosso ego, nossa, é um problema, sabia? É um problema. Oi, Ercília. Também levo alfinetadas de minha cunhada. Entro muda e saio calada da casa dela e sou acusado de não ter opinião. Gente, antes ser acusado de não ter opinião do que sair brigando com todo mundo. Então, assim, ó, se a gente não sabe conversar com mansidão, com prudência, com brandura e com amorosidade, simples assim. E eu acho que eu lembrei qual é o capítulo. Eu acho que eu lembrei que é o capítulo 12. Peraí, se é. Será que é? Peraí, gente. Não. Ah, eu queria tanto encontrar aquela passagem. Só porque eu falei, né? Só porque eu falei, eu não vou. Ah, eu não vou ficar procurando. Eu pensei que era o capítulo 12, porque é uma conversa que Jesus está tendo com Pedro, mas não é. Enfim, sigamos. Daniele Abreus. Bem-vinda, minha irmã. Amo seus ensinamentos. Eu me tornei outra pessoa depois que passei a ouvir suas palestras. Obrigado por ser tão espiritualizado. Eu não sou, não, querida. Eu sou irmãozinho de caminhada. Olha, Daniele, deixa eu te falar uma coisa. Se um dia eu estiver andando na rua, você fala, nossa, eu acho que aquele ali, o Jack fala assim, ô bestinha, eu vou olhar para trás. Esse sou eu, viu, minha querida? Não sou espiritualizado, não. Sou só um irmão de caminhada. Olha, Cláudia também tem aprendido a silenciar. Olha que coisa boa. Neuza Maria, com certeza o silêncio é ótimo para nos conhecermos melhor. No silêncio ouvimos Deus. Com certeza. Sara, muito grato pelas suas lives, me faz muito bem. Me faz bem também estar aqui com vocês, Sara. Gosto muito de aprender. Eu aprendo muito com vocês também. É verdade, é sério. É sério. Gosto muito de aprender. Você explica tudo bem fácil de entender. Gratidão. O João Pianista. Já sofri racismo, preconceito socioeconômico e bullying pelo meu comportamento e aparência. E aí, Deus dará a cada um segundo suas obras, João. Mateus capítulo 16, versículo 27. Todas essas pessoas que são racistas, fundamentalistas, racismo seja do que for, não é só de raça, não. É de opção sexual, opção ideológica, sei lá, seja o que for. Todas essas pessoas, tudo que elas fazem, elas terão que responder. O que Joana nos diz aqui mesmo? Sobre as pessoas que utilizam mal a fala? Arrependidos após o despertar no além-túmulo, rogam, em padecimentos quase insuportáveis, voltar para a carne, na miséria orgânica ou social, econômica, na mudez ou na surdez.
Deus dará a cada um segundo suas obras. Mais uma vez, não querendo com isso dizer que se a pessoa é surda e muda, é porque ela fez alguma coisa errada. Não, quem sou eu para dizer isso? Mas eu já vou repetir uma coisa que eu já falei aqui nas lives. Aqui em Brasília, capital do Brasil, vemos antigos, nem sei por que eu tenho. Vemos antigos políticos, muitas vezes do tempo do Brasil Império, que usaram mal a sua fala e que hoje mendigam uma moeda nos sinais de trânsito. Muitas vezes com deficiências físicas, doenças graves, miserabilidade extrema. Cada um, uma coisa é certa, queridos. Todo mundo vai aprender. Todo mundo. Todo mundo vai aprender um dia. Todos nós seremos luzes. Regina. Boa noite, Jack. Por que exatamente as pessoas têm preconceito pelos judeus? Minha querida, é uma excelente pergunta. Mas basicamente porque estava no inconsciente coletivo que os judeus mataram Jesus. Não tem em toda a Páscoa a não sei o que de Judas? Que as pessoas batem no boneco, que dizem que é Judas e batem num boneco? Judas era judeu. Hitler, ele começou a campanha dele contra os judeus, falando que os judeus haviam matado Jesus. É assim que Hitler ele vai criar uma ideologia para exterminar a raça judaica. Por incrível que possa parecer. Mais paz, né, Carol? Caime Oliveira, eu até posso ficar em silêncio, mas a minha cara denuncia irritação. Adorei, Caime Oliveira. Daniele. Ô, Daniele, todo mundo vai chegar, querida. Todos nós vamos chegar nesse nível de evolução, minha querida. Cláudia Felipe. Jack, eu não saio toda hora. É só esbarrar na tela do meu celular que dá nisso, desculpe. Ah, não, imagina, Cláudia, entendi. Agora entendi o que você quer dizer. Não, Camila Oliveira, eu não sou Batman. Definitivamente, não. Eu não sou um cavaleiro das trevas. Gratidão, Cristina. Teremos um bom final de semana sim. Marli. Jack, nunca entrei em Discord em assuntos polêmicos. Que bom. Não gasto minhas energias com pessoas que não são evoluídas. Eu simplesmente faço orações por essas pessoas para que Jesus ilumine. Exatamente isso. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Assim que a gente terminar a live, eu vou tentar achar onde está aquela postagem e vou repostar de Jesus falando. Porque agora eu não acho aqui nos livros. Eu quero muito achar. A Paula Costa, não faço isso com a minha sogra, não abra a boquinha. Adorei, Paula, adorei. Gente, qual o problema? Olha só, a Jane Carleto, outro dia, que está aqui na live com a gente, ela mandou um vídeo para a Bárbara de um cachorro roncando na casa de um amigo dela e tinha na sala um Hulk. Aí a Bárbara falou, mas tem um Hulk em cima da sala, então o que está acontecendo aqui? Quando a gente tiver a nossa casa, o que eu estava falando para a Bárbara, né? Assim, a gente vai ter um Hulk, por exemplo, em cima da mesa de jantar, para deixar a sala mais harmoniosa, né, com um aspecto assim mais amoroso, né? Vamos ter um Hulk, não sei, no quarto, né, na mesa de cabeceira, olhando para a gente. Não, não, não. Realmente eu comecei a colecionar Hulk faz muitos anos e de repente se tornou uma coleção. Foi assim que aconteceu, gente. Se pode, eu não sei, se sei, eu não sei. Só sei que foi assim, desse jeito. Hulk e Thor. Ah, te amo, vida. Te amo, meu amor. Eu tenho Super-Homem aqui também. Eu tenho o Super-Homem também. Eu não vou lá pegar para mostrar para vocês, mas vou ver se eu lembrar. Numa outra live eu trago o Super-Homem aqui para mostrar para vocês. Esse é bacana. Esse Super-Homem é bacana. Juliano Olimpo. Deus sabe como tem me policiado para silenciar, mas na maioria das vezes tenho conseguido. Mas é realmente um exercício diário. É um exercício diário, Juliano. É um exercício diário. É exatamente isso.
Queridos, vamos responder só mais uma questão. Estamos chegando ao final da nossa live. Não, vai ficar no meu escritório, coleção de Hulks. Né, vida? Isso, ó, a Ed falando. Yoga e meditação ajudam demais mesmo. Pronto. Bartolomeu está a caminho, Ana Lessa. Depois que a gente casar, para quem não sabe, Bartolomeu provavelmente vai ser o nome do nosso gato. Bartolomeu é o nome que nós vimos lá em Trancoso, onde a gente ficou, a gente vê esse nome. Eu achei lindo, a Bárbara também. Então, quando a gente casar e a gente tiver o nosso gato, provavelmente o nome dele vai ser Bartolomeu. Leila, pois é, sem paciência, mas tentando com força calar. Com amorosidade, Leila, com amorosidade. Ô, Viviane, gratidão, minha irmã. João, o Jack falou sobre a parte que Jesus nos recomenda evitar discussões e o fermento dos fariseus. Exatamente. Nossa, exatamente. Queridos, Mateus capítulo 23, tantas passagens, na verdade, tantas passagens que Jesus vai falar sobre isso, não é? Exatamente sobre isso. A gente não tem que falar para uma pessoa algo que ela não tenha capacidade de entender devido à condição evolutiva dela. É só isso, queridos. É muito simples, mas extremamente difícil de fazer para muitas pessoas. Cristina Rocha. Já fui essa pessoa aí que queria impor minha opinião a qualquer custo. Mas hoje, depois das lives do Jack, estou mais branda, me conhecendo melhor, mais calma. Ô, minha irmã. Que bom. Que bom. Fico feliz, minha querida. Fico feliz. Queridos, chegamos ao final da nossa live. Assim que a gente acabar, eu vou buscar aquela postagem lá de Jesus, onde está, e vou repostar aqui, tanto no feed quanto nos stories hoje, extraordinariamente. Lembrando que domingo temos a nossa live do estudo do livro Boa Nova. Gratidão imensa a cada um de vocês por estar aqui comigo compartilhando dessa noite de sexta-feira. Mais um pouquinho em breve, eu estarei aqui e a Bárbara vai vir aqui dar um oizinho quando a gente se casar, que é logo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Vamos fazer a nossa prece, queridos. Mestre Jesus, querido amigo, gratidão, Senhor. Gratidão por tantos ensinamentos. Tantos ensinamentos. Ajuda-nos, Senhor, a silenciarmos mais a nossa voz. Ou ajuda-nos, Senhor, a sermos brandos, mansos e pacificadores com o nosso falar. Ajuda, Senhor, que a nossa língua seja mais lenta que o nosso cérebro e que a gente pense antes de falar, antes de discutir, antes de xingar, antes de levantar a voz, antes de levar desarmonia, antes de nos distanciarmos de Ti pelas nossas atitudes. Ampara-nos a todos, Senhor, nas nossas fragilidades. E que a Tua paz, Mestre Jesus, possa se fazer presente na vida de todos nós. Em nome de Deus, em Teu nome, meu amigo Jesus, em Teu nome. Nós damos então por encerrado a nossa live da noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti. Que assim seja. Queridos, gratidão imensa a todos. Um bom final de semana. E a paz que existe em mim, eu desejo, eu dedico a cada um de vocês, queridos. Muita paz. Muita paz. Boa noite. Fiquem com Deus. Beijo no coração de todos.